mês, se você não estudar, se você não ambicionar isso, você tem esse financeiro inexistente, né? Essencial. Nós precisamos, vivemos a auge da nossa vida. Nós não devemos deixar que isso seja buscando pregando, ministrando, cantando, muitas pessoas cobrando, né? Eu até peguei aqui. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos juntos, né? Estamos aqui para estudar mais uma lição abençoada e nesta semana estaremos aqui estudando a lição de número 2. Nós estamos iniciando aqui, né, o terceiro trimestre desse ano de 2020 e nós estamos aqui com você tratando aqui de uma lição especial, né, como nós falamos na lição passada, semana passada, falamos aqui a respeito dessa lição, onde falamos sobre Daniel e tal, né? E nós apresentamos para você aqui essa lição desse trimestre, que é a lição Os Princípios Divinos em Tempo de Crise. Então é uma lição especial, foi pego de lá de 96, né? E foi adaptada para nós estarmos aqui trazendo para você nesse trimestre. Então, gostaria de trazer para vocês aqui conteúdos, né, dentro dessa lição desse trimestre, e nós falaremos aqui nesta semana, né, da lição de número 2. Então, nós já estamos aqui na segunda semana, né, desse trimestre e traremos para você aqui a lição de número 2. Antes de eu falar aqui, né, a respeito da lição que nós teremos aqui para você, dentro dessa lição aqui, eu gostaria de convidar você a fazer parte aqui juntamente conosco. Gente, nos ajude aí, tá? Nos ajude a estar aqui, né? Trazendo conteúdos aqui na nossa EBD para Todos, onde trazemos aqui toda semana para você um conteúdo novo, né? Dentro da lição, dentro desse periódico, né? De lições da EBD aqui. Então, nós pegamos aqui o conteúdo e trazemos aqui, né? Para você de antemão já estar participando aí da EBD e depois nas classes, né? Sei que nós estamos um pouquinho aí longe, né? Das classes aí nas igrejas, no presencial, mas estamos aqui trazendo para você sem deixar a peteca cair, estamos trazendo aqui para você a nossa EBD toda semana aqui com assuntos novos aqui para você. Então, já quero convidar, gente, já sem deixar eu esquecer aqui, já quero convidar você para comente aí para nós, né? Comente as lições aí para nós, se você está gostando, se você acha que, se você tem algum comentário, acha que podemos melhorar, quer nos dar algum incentivo, né, para nós podermos estar trazendo aqui dentro das informações, dentro da EBD, dentro aqui do nosso comentário. Se você quiser nos ajudar aí com algum comentário, fazendo um comentário, e nós estaremos aqui acatando aqui, trazendo para vocês melhorias. Então, a nossa vontade aqui é melhorar e eu queria a participação, a ajuda de vocês aí. E, por favor, aí se inscreve no canal, tá? Você que não é inscrito, você que gosta de Escola Dominical, convido você para se inscrever no canal aí e deixar o seu likezinho. Se você gostou e se você gostar da lição, por favor, nos ajude aí, deixando aí a sua participação e a sua inscrição no canal, beleza? Então está aqui o recado, já vamos aqui entrar na lição de hoje, tá bom, gente? A lição de hoje é uma lição abençoada, tá bom? Falaremos na lição de número 2, falaremos sobre o despertamento espiritual, um milagre. Então, despertamento espiritual, um milagre. Então, esse é o tema da lição. A lição de hoje, gente, falar de despertamento espiritual é falar de avivamento, gente. Falar de despertamento espiritual é falar de avivamento. E nós, como Igreja de Deus, nós sabemos que o Espírito Santo ele traz para nós, né, ele tem trazido para nós todos os dias um avivamento pessoal. Então, cada crente, né, cada indivíduo que faz parte do corpo de Cristo, ele é avivado dia após dia. Então, nós buscamos um avivamento pessoal todos os dias para que nós não venhamos cair, nós não venhamos perder a fé, a esperança, o amor, a presença do Espírito Santo. Então, todos os dias pedimos e somos avivados pelo Espírito Santo. Mas a Igreja de Cristo, a igreja como corpo místico de Cristo, né?
A igreja, ela espera, ela busca e aguarda a profecia desse grande avivamento que virá sobre a igreja nos últimos dias. Então, a promessa feita para a igreja dos últimos dias, nós vamos estar lendo aqui no livro de Abacuque, tá? Esse livrinho pequenininho aqui, com apenas três capítulos, na verdade, né? Com apenas 3 capítulos, ele vai tratar aqui no último capítulo 3, ele vai falar sobre a oração do profeta Abacuque. Ele vai falar a respeito da oração do profeta Abacuque. Esse livro, ele foi escrito antes, né? Antes de Judá ser levado cativo, acho que em 500 e poucos, 600 e poucos antes do cativeiro. Ele foi da Babilônia, né? Do cativeiro da Babilônia. Ele foi escrito 500 e pouco, 600 e pouco, 500 e pouco, mais ou menos aí. Ele foi escrito esse livro, e o momento que Israel, eles estavam passando, ou Israel, no Judá, na verdade, né? O povo de Judá, eles estavam passando por um declínio espiritual, eles estavam passando por um momento muito difícil de apostasia espiritual, pois eles tinham vivido, né, alguns momentos de avivamento com o rei Josias, né? Com o rei Uzias, o rei Josias, e muitas coisas maravilhosas aconteceu com Israel, com o povo de Judá. E agora, antes deles entrar, ele ser levado para o cativeiro, né, ele ser levado para o cativeiro, o profeta Abacuque aqui, ele chama a atenção, né, ele chama a atenção desse povo e profetiza para eles, né, e profetiza para eles a palavra de Deus. Então nós vamos aqui ver dentro desse conceito, né, dentro desse conceito de um avivamento para os últimos dias, esse avivamento que a igreja está esperando, um avivamento, estou falando no sentido, não no sentido pessoal, que o avivamento pessoal acontece todos os dias, estou falando de um avivamento coletivo, a igreja passando por esse avivamento antes do arrebatamento. Então, haverá esse avivamento, né? O profeta que vai dizer aqui, né? O próprio profeta Abacuque, tá? Nós vamos ver aqui, e ele diz assim, ó, Abacuque capítulo 3, na oração do profeta Abacuque, diz assim, ó, a oração de Abacuque, do profeta Abacuque sobre Siginote: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira lembra da tua misericórdia. Então, do aviva, que o profeta Joel também fala, né? O profeta Joel fala que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, mas o próprio Jesus disse também que, olha, esse sinal seguiria aos que crerem. Então, esse sinal também, nós aguardamos como igreja esse derramamento aqui. Então, o nosso textuário, gente, para nós já entrarmos aqui, né, na lição, para nós entendermos aqui o conceito aqui desse despertamento espiritual, né? Nós aguardamos e buscamos um despertamento espiritual todos os dias, mas o textuário ele vai dizer assim, ó: isto digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertar do sono, para que a nossa salvação, ou porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Está em Romanos capítulo 3, verso 11. Então, olha só que coisa interessante para nós entendermos aqui, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, fala sobre esse tema tão maravilhoso, sobre o despertamento espiritual. Ele diz assim, ó: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora, ou já é a hora de despertarmos do sono. Então, nós estamos vivendo, gente, nós estamos vivendo hoje. Hoje está mais perto ainda. Se aquele tempo que Paulo escreveu aos Romanos, ele já pôde ver, ele já pôde sentir que o momento, o tempo, aquele grande momento estava perto, estava mais perto.
Imagina agora, nós estamos vivendo em pleno, né, século XXI, todas as profecias vêm se cumprindo, tudo aquilo que, todos os acontecimentos, guerra, rumores de guerra, peste, estamos vivendo um momento de pandemia, né, que machucou muita gente está machucada, está sofrendo, muita gente está abalada, muita gente perdeu seus parentes, igrejas acabaram se fechando, portas, né, acabaram se fechando, muita gente perdeu o emprego. Então, essas coisas têm acontecido porque a palavra de Deus ela tem se cumprido. Então, se aquele momento estava próximo, agora você imagina o momento hoje que nós estamos vivendo. Nós estamos ainda mais próximos, nós estamos vivendo o tempo do fim, nós estamos perto do fim. Só que as pessoas não conseguem enxergar que o tempo está perto, que Jesus está voltando. A igreja de Cristo, ela será avivada, ela será despertada espiritualmente. E eu não estou falando aqui, gente, de movimento, não estou falando aqui de movimento espiritual, de movimento de poder, de caicai, de fogo, de línguas, de dons. Não, não estou falando disso. Eu estou falando de um avivamento, um despertamento dentro da palavra. Estou falando de um despertamento espiritual dentro da palavra, mudança, convertimento, né? Mudança de vida, convertimento espiritual. Então, nós vimos aí no decorrer da história, alguns anos passados, né, alguns avivamentos que aconteceram ali no país de Gales, né, onde aconteceu um avivamento espiritual ali, né, que muitas pessoas se converteram, aconteceu muitos milagres, aconteceu muitas coisas lindas ali naquele país, muitas pessoas aceitaram a fé, se voltaram para Jesus através desse avivamento que aconteceu, desse despertamento espiritual ali que aconteceu, um avivamento de santidade, né, que é nominado esse avivamento ali do país de Gales. Mas também houve um avivamento que aconteceu ali nos Estados Unidos, ali da Rua Azusa, onde muitas pessoas também foram avivadas. Mas o que eu estou tratando, gente, eu estou tratando não de um avivamento em um lugar, um avivamento em um país, um avivamento em uma cidade, um avivamento em uma igreja. Nós estamos falando e estamos aguardando um avivamento da igreja mística de Cristo, da igreja mística, a igreja que está nos Estados Unidos, a igreja que está no Brasil, a igreja que está na Coreia, a igreja que está lá na África, na Ásia, na Alemanha, na Oceania, né? Eu estou falando desse avivamento coletivo, aonde o Espírito Santo ele vai atrair para a salvação muitas pessoas que estão longe, o Espírito Santo vai estar atraindo essas pessoas novamente para Cristo. Logicamente que aqueles que aceitarem, né? Aqueles que aceitarem esse momento tão lindo que nós viveremos viveremos ou veremos antes do grande arrebatamento que a igreja ela vai passar aí. Então, a nossa verdade prática, né? A nossa verdade prática, ela fala assim: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Então, entre despertamento espiritual ou avivamento espiritual, vem aqui a submissão à palavra de Deus, submissão ao próprio Cristo. Então, se nós não nos submetemos a Cristo, eu acredito que não vai acontecer avivamento antes que Jesus venha aí. Maravilhoso, que está em Efésios 5, verso 14, ele fala sobre o despertamento, né? Sobre esse despertamento tão especial que nós precisamos todos os dias, pois as dificuldades, as lutas, né? As lutas, as dificuldades, elas nos traz a cada dia cochilar, a pegar no sono. Então ele diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então olha só, desperta tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos e Cristo te iluminará.
Efésios capítulo 5, verso 15. Então, essa questão do despertamento, né, desse sono espiritual, esse sono espiritual é diferente de um sono material, de você deitar na sua cama, descansar o seu corpo para uma lida do dia a dia. Cada dia, né? Você precisa descansar, você precisa manter o seu corpo físico descansado, bem nutrido, alimentado, mas nós estamos falando de um sono, né? De um cansaço, de uma anemia espiritual. Então, essa anemia espiritual, ela tem feito muito mal, ela tem trazido para a igreja, para a igreja, para o coletivo, né, da igreja, e tem trazido também para o pessoal, para cada crente, né, em si, esse sono, esse sono espiritual. E muita gente tem estado entre os mortos, tem estado literalmente entre os mortos espirituais. Muitas pessoas que outrora estavam nas igrejas, que estavam servindo a Deus, servindo fielmente a Deus, se deixaram levar pelas mazelas, né, do dia a dia, pelo sono espiritual, pelas dificuldades, pelos problemas, e acabaram como aquelas 10 virgens que nós vamos ver aqui. As 10 virgens da de Lucas, né, capítulo 15, fala a respeito, ou de Mateus, né? Mateus capítulo 25, na verdade, né? Vamos ver aqui, Mateus capítulo 25, vamos ler aqui a respeito das 10 virgens. Mateus capítulo 25, ele diz assim, o sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então, gente, olha só, o que nós aprendemos com essa passagem? Nós aprendemos que o sono, ele acaba pegando tanto espirituais como não espirituais, tanto prudentes como loucos. Então, esse sono, ele acaba nos dominando, pois chega um momento da caminhada que nós acabamos enfraquecendo ou fraquejando. E esse sono acaba nos pegando, mas o problema é o horário, a meia-noite. É a meia-noite que é o problema. Quando o noivo chega, né, o momento da chegada do noivo, que tardando o noivo, né, tardando o noivo, elas adormeceram. Aí alguém gritou, acorda que aí vem o noivo. E elas acordaram, todos acordaram, tanto as prudentes como as loucas, elas despertaram porque houve um clamor, houve um alarido, houve um grito, houve um barulho. E o barulho, ele traz um certo despertamento, né? Um certo despertamento. O barulho, ele traz um certo despertamento. Só que nem todos os barulhos que traz despertamento, ele traz também vigilância, ele traz preparação, ele traz, as pessoas estão preparadas para esse barulho, estão preparadas em meio a esse barulho. Então, esse barulho acontece, esse clamor da meia-noite acontece, e todos aqueles que estavam dormindo acordaram. As prudentes e as imprudentes, elas despertaram do sono. E aí o que aconteceu? Disseram ali, aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Mas as que eram prudentes, elas estavam preparadas para encontrar o noivo. E as 5 que eram loucas, elas estavam despreparadas. Elas ouviram o barulho, elas ouviram o avivamento, mas elas não estavam preparadas para receber, ou para receber e para ser recebida pelo noivo. E essas
essas 5 loucas, elas pediram para as prudentes dividir com ela o seu azeite. Olha, divide conosco, vamos dividir, vamos nos preparar, vamos estar meio preparado. As prudentes falou, não, caso venha faltar para mim e para vós, para nós e para vós. Então a questão do avivamento aqui, dessas virgens, o avivamento ele traz um despertamento para 5 prudentes e para 5 loucas. Então todos que estiverem todos que estiverem na presença acordarão, todos que estiverem aguardando o noivo acordarão no momento do avivamento, porque avivamento é despertamento. Só que nem todos estarão preparados para quando o noivo vier. O noivo vai pegar muitas pessoas de surpresa, muitas pessoas serão pegas de surpresa. Por quê? Porque não guardaram azeite na botija, não leram as escrituras, não oraram, não vigiaram, não jejuaram, não se prepararam, não se consagraram, não se arrependeram, deixaram que os bens materiais falassem mais do que os bens espirituais, focaram mais nas suas coisas da terra, como aquele jovem rico que quando ele conversa com Jesus, Jesus fala para ele, olha, ele queria seguir Jesus, mas Jesus fala para ele assim, olha, vende tudo que você tem e me segue. Mas ele estava tão apegado nas coisas materiais que ele não quis seguir a Jesus, ele voltou para trás porque ele tinha muitos bens. Na verdade, ele estava apegado nos bens materiais. Então, quando você está apegado aos bens materiais, você não consegue se preparar para o grande avivamento. Então, nós entendemos aqui, dentro desse tema, desse texto, de Efésios 5,14 e aqui de Mateus capítulo 25, a respeito de estar dormindo, né? Estar dormindo e estar preparado. Você até pode pegar no sono e dormir, mas se você estiver preparado para quando o noivo chegar, você não será pego de surpresa. Desperta tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, enquanto você estiver dormindo entre os mortos, mas você se levantar ao clamor da meia-noite e você estiver preparado, você será iluminado por Cristo. Você entrará naquele grande banquete, como o noivo, quando chegou, pegou aquelas 5 e levou para dentro ali do banquete, levou elas para participar com ele junto do banquete. Então, vivemos em um tempo em que o comodismo e o conforto são tão almejados pelas pessoas que até mesmo as igrejas estão buscando isso. As pessoas querem ir a uma igreja onde tenha um bom templo, com ar-condicionado, poltronas confortáveis, boas músicas, uma palavra agradável, mas só que tem um detalhe, elas não querem mudança. Essas pessoas, elas querem viver tudo isso, viver o bom, viver o melhor, viver o agradável, só que elas não querem mudança. Elas não querem mudança, elas não querem mudar de mente, elas não querem uma transformação na sua mente, uma metanoia. Elas querem permanecer como quer, elas querem venha como está e elas querem permanecer como elas estão. Mas o sono espiritual, ele faz com que as pessoas não consigam enxergar o risco que elas estão correndo. Elas não conseguem enxergar o risco que elas estão correndo, porque se Jesus vier e essas pessoas estão dentro dos templos, estão nas igrejas, estão nas comunidades, perdendo tempo, achando que está servindo a Deus, mas na verdade não estão, essas pessoas estão correndo o risco de Jesus vir buscar a sua igreja e essas pessoas perderem a sua salvação. Então, desperta tu que dormes, o verso 14, diz assim, na Bíblia o sono muitas vezes é comparado com a morte, Salmos 3,
13, verso 3, 1 Tessalonicenses 4, 13 e 15. Muitas pessoas pensam que estão vivas, mas estão dormindo espiritual ou espiritualmente e morrerão se não acordarem em tempo. O primeiro erro das virgens nécias foi dormir. Como poderiam dormir se estavam próximas de se casar e esperavam seu noivo? Mas elas dormiram. Então, o erro que elas cometeram, né? Os erros que elas cometeram foi claro. Elas caíram no sono. Só que todas elas acabaram dormindo, tanto as loucas como as prudentes acabaram dormindo. Elas cometeram um erro. Mas só que muitos erros, eles são passivos de ser corrigido. Muitos erros que a gente comete são passivos de correção. As loucas, elas dormiram, só que quando o noivo chegou, quando o noivo apareceu, elas não estavam preparadas. Elas acabaram perdendo o casamento, as bodas, porque elas não estavam preparadas. Mas aquelas prudentes que também cometeram o erro de dormir, elas estavam preparadas, o noivo chegou, elas conseguiram se manter firme ali, corrigir o seu erro e conseguiram ali entrar ali para as bodas junto com o noivo. Então, errar, gente, errar é humano, nós erramos. Errar, ela se tornou um hábito do ser humano, mas nós não podemos tomar isso como princípio. Errar é humano, mas nós não podemos tomar isso como princípio e continuar no erro. Então, nós devemos corrigir o erro. Então, muitos adormeceram, muitos no decorrer da história. A própria Esther, né, a rainha Esther, que estava desapercebida de que seu povo perecia. Então, Mordecai, ele trouxe ali um despertamento, né, que está lá em Esther capítulo 4, verso 13 e 14. A Marta, né, Marta das duas irmãs, Marta e Maria, também estava dormindo espiritualmente, embora parecesse bem acordada, mas Jesus a despertou para ouvir a sua palavra. Lucas 10, 40, 41. Jonas também adormeceu ali no barco, né? Pedro, Tiago e João, né, que também adormeceram ali no jardim quando Jesus estava orando. Eles pegaram no sono e Jesus chegou: olha, vocês, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Marcos capítulo 14, verso 37. E Jonas, né, capítulo 1, verso 5. Então esses exemplos que nós temos aqui de pessoas que dormiram, que pegaram no sono, um sono espiritual, mas teve o tempo de corrigir, mas nós estamos esperando, aguardando um grande avivamento e nós não podemos ser pego de surpresa, nós não podemos estar dormindo no momento do arrebatamento, nós não podemos estar dormindo espiritualmente, nós devemos estar aguardando o arrebatamento, como diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então nós estaremos, né, deveremos estar atentos porque o arrebatamento acontecerá, tá? Então, que você possa estar atento, que Deus possa despertar você que dorme e Ele possa esclarecer para você esse grande e maravilhoso momento aí do grande arrebatamento. Amém? Então que Deus possa continuar abençoando vocês mais uma vez, né? Que o Espírito Santo possa continuar falando nos vossos corações a respeito desse tema tão maravilhoso que é o despertamento espiritual como um milagre na nossa vida, que nós possamos a cada dia ser despertados espiritualmente e que nós possamos também participar desse grande avivamento que nós aguardamos aí, que o próprio profeta, né, profeta Abacuque, ele fala: viva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra da tua misericórdia. E sobre o derramamento do Espírito que o profeta Joel fala, né, que nos últimos dias ele derramaria do teu Espírito sobre toda a carne, que nós esperamos, que nós possamos esperar e aguardar esse momento tão maravilhoso. Amém? Que Deus possa abençoar e semana que vem estaremos aqui com mais uma lição para a honra e a glória do nome de Jesus. Deus abençoe e a paz do Senhor.